Os socialistas democráticos da América estão causando impacto no Partido Democrata. Mas será que eles são realmente comunistas disfarçados? Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell. Os socialistas democráticos da América têm recebido destaque recentemente e o presidente Trump não gosta deles. Esses não são social-democratas, esses são comunistas radicais e sem Deus. Eles são comunistas sem Deus. Todos os comunistas não têm Deus. O que levou a âncora da CNN, Kaitlan Collins, a rebater. Socialismo, muito menos socialismo democrático, não é comunismo. A questão é que apenas uma dessas pessoas está descrevendo a DSA da forma como sua própria liderança faz. E pode não ser quem você pensa. Hoje vamos falar sobre a fascinante história dos socialistas democráticos da América. A DSA foi fundada por esse cara, o escritor e ativista Michael Harrington. Ele queria levar o Partido Democrata em direção ao socialismo. O interessante é que Harrington era marxista, mas odiava os comunistas. Alguns podem achar que isso lembra um chefe que odeia comida, mas Harrington não via contradição nisso. Ele disse uma vez: "Sou anticomunista por princípio porque sou a favor da liberdade." A DSA que ele fundou em 1982 era uma organização muito diferente do que é hoje. Por exemplo, enquanto a DSA de hoje se aproxima de regimes autoritários de esquerda em nome do anti-imperialismo, a DSA de Harrington era absolutamente contra a União Soviética. Harrington acreditava que o compromisso com a liberdade de expressão, eleições e outras normas democráticas era um requisito absoluto para qualquer organização socialista. Harrington também odiava os comunistas porque via como eles infiltravam organizações socialistas e assumiam o controle, condenando essas organizações ao fracasso. Se isso parece um grande presságio, é porque realmente é. Harrington e aliados eram tão cautelosos com os comunistas que a DSA tinha uma cláusula em seu estatuto que permitia expulsar qualquer membro da DSA se ele estivesse sob a disciplina de qualquer organização centralista democrática autodefinida. Basicamente, eles eram expulsos se obedecessem ordens de organizações comunistas. Não por acharem os comunistas radicais demais, mas por temerem que eles tentassem controlar a DSA por meio do chamado entrismo. Veja, o entrismo é a versão de esquerda de uma aquisição hostil de uma empresa. É quando um pequeno grupo de esquerda entra em uma organização maior para dividi-la e tomar o controle. O grupo menor age como um partido dentro de um partido, votando em bloco para implementar suas próprias ideias, recrutando pessoas do grupo maior para sua causa e iniciando lutas de facções enquanto ignora os objetivos da organização maior. Os trotskistas praticaram entrismo contra o Partido Socialista nos anos 1930, contribuindo para sua divisão e criando o Partido dos Trabalhadores Socialistas. No final dos anos 1960, o Partido Trabalhista Progressista, um grupo ultra-stalinista, usou o entrismo contra um grupo muito maior, os Estudantes por uma Sociedade Democrática. O PLP iniciou uma luta faccional que teve um papel na destruição do SDS. Os fundadores da DSA estavam decididos a evitar que comunistas controlassem a organização. Mas por décadas a DSA foi pequena e não muito influente. Avançando para a campanha presidencial de 2016, quando Bernie Sanders fez o socialismo democrático voltar a ser grande. Bem, Bernie Sanders e Donald Trump. Como resultado, a DSA passa de cerca de 6 mil membros em 2015 para mais de 120 mil membros em 2026. E muitos desses novos membros são, bem, comunistas. Talvez você já tenha visto um vídeo do David Jenkins. Quero dizer, nosso objetivo é a libertação. Nosso objetivo é o comunismo. Ele faz parte do Comitê Político Nacional da DSA. Esse é o órgão dirigente da DSA com 27 membros. A DSA também tem facções internas que eles chamam de caucuses. Jenkins pertence ao caucus socialista libertário, que tem alguns comunistas, mas não é o caucus mais comunista da DSA. Esse pode ser a Estrela Vermelha, um caucus marxista-leninista cujo objetivo principal é abolir o capitalismo e, em última instância, alcançar o comunismo. Depois tem o caucus da Libertação, que é marxista-leninista-maoísta. Eles são tão maoístas que acham que a China é um país capitalista. Também existe o grupo de unidade marxista. Eles declaram explicitamente que o objetivo final deles é o comunismo. Reforma e revolução é um caucus marxista revolucionário. Não se dizem comunistas, mas afirmam que suas ideias vêm da tradição bolchevique, citando Lenin e Trotsky.
Outros cálculos são menos tímidos em usar a palavra com C. Existe o emerge, que se autodenomina um caucus comunista de múltiplas tendências. E o caucus comunista é o caucus comunista? Nem todos esses cálculos são grandes ou influentes, mas vários membros do NPC, o órgão dirigente da DSA, pertencem a cálculos como Reforma e Revolução, Estrela Vermelha e Grupo de Unidade Marxista. Na verdade, após a última eleição de liderança em 2025, uma conta comunista proeminente nas redes sociais se gabou de que os comunistas haviam conquistado a maioria no NPC da DSA. Então, se isso é a tomada da DSA pelos comunistas, isso mudou a organização de alguma forma? Bem, há evidências inequívocas de que isso está radicalizando a DSA. No mês passado, o NPC votou em uma nova plataforma da DSA. O Grupo de Unidade Marxista propôs substituir a Suprema Corte e o presidente por versões escolhidas pelo Congresso e subordinadas a ele. E fazer isso eliminaria completamente os freios e contrapesos. E além disso, você teria que rasgar a Constituição para conseguir isso. Então é algo bem radical. Mas foi aprovado por uma margem muito pequena, 12-11. A maioria dos que votaram a favor da emenda era dos grupos internos comunistas e do grupo de extrema esquerda pró-Palestina, Primavera da Revolução. E agora, a ideia de substituir o presidente e a Suprema Corte por um executivo e um judiciário escolhidos pelo Congresso e subordinados a ele, e, portanto, acabar com a Constituição e seus freios e contrapesos, está na plataforma oficial do DSA. Aliás, me avise se quiser que eu faça um episódio inteiro sobre a plataforma do DSA. Tem muita coisa interessante lá. Para ser justo, o DSA também possui grupos internos que não são comunistas. Grupos menos radicais e mais reformistas incluem a Estrela do Norte, que foi fundada em parte por membros originais do DSA, a maioria socialista, que está focada principalmente em ajudar socialistas a vencer eleições, e a Groundwork, que é parecida. Diversos membros do DSA não integram grupos internos. Grupos internos continuam essenciais para a organização no DSA. A questão é, será que os grupos reformistas menos radicais conseguirão impedir que os grupos comunistas assumam o controle total? A maioria socialista e o Groundwork votaram contra a emenda que destrói os freios e contrapesos, mas eles perderam. E outro sinal de como a DSA mudou é que a cláusula que permitia à DSA expulsar pessoas ligadas a organizações comunistas foi removida de seu estatuto no ano passado. Mas isso não significa que o perigo do entrismo acabou. Na verdade, a DSA está mais em risco do que nunca. O que está acontecendo com a DSA deveria servir de alerta para os democratas, porque a DSA está praticando seu próprio tipo de entrismo no Partido Democrata. É uma estratégia chamada de Dirty Break. Como a DSA não se considera um partido político, ela não lança socialistas como candidatos de um terceiro partido. Em vez disso, eles concorrem como candidatos do Partido Democrata. A ideia é lançar candidatos nas primárias do Partido Democrata, onde estão o acesso à cédula eleitoral e os eleitores. Construa sua própria infraestrutura dentro dessa estrutura. E quando estiver forte o suficiente, saia e leve a base com você. Esse é o Dirty Break. Gradualmente, construa a infraestrutura partidária necessária para eventualmente se separar completamente dos democratas, enquanto ainda lança candidatos nas primárias do Partido Democrata, por enquanto. Isso é centrismo mesmo. Mas antes que a DSA se separe dos democratas, ela vai continuar puxando eles para a esquerda, especialmente se a DSA ficar cada vez mais radical. E isso poderia destruir o Partido Democrata. Isso quase ocorreu com o Partido Trabalhista do Reino Unido nos anos 80. Essa era a tendência militante, que é o nome mais britânico possível para um partido socialista. Eles acreditavam na derrubada do capitalismo britânico pela força se necessário. E eles passaram mais de 2 décadas promovendo suas crenças dentro do Partido Trabalhista. Como resultado, a plataforma do Partido Trabalhista de 1983 era incrivelmente radical. Ela defendia coisas como planejamento econômico centralizado e uma comissão de controle de preços. A plataforma era tão extrema que os críticos a apelidaram de a nota de suicídio mais longa da história. E eles perderam de lavada para os conservadores de Margaret Thatcher. O novo líder trabalhista, Neil Kinnock, irritou-se tanto que expulsou a facção do Partido Trabalhista em meados dos anos 80. Foi realmente controverso na época, e ainda levou mais de uma década depois disso para o Partido Trabalhista vencer uma eleição geral. Até agora, muito poucos no Partido Democrata estão reagindo contra o DSA, provavelmente porque eles estão vencendo eleições. Mas se o DSA continuar ficando mais comunista, isso vai continuar?
Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo no DSA? O Partido Democrata deve se preocupar? Comente abaixo. Para mais episódios sobre socialismo, junte-se a nós em americauncovered.tv e tenha acesso a milhares de episódios sem anúncios, chat comunitário, transmissões ao vivo e mais. Clique neste botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir America Uncovered.